tarde a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui recomeçando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje com o nosso grande amigo Rodrigo, que vai fazer o tema Vida Espiritual, Lembrança da Existência Corpórea. Pergunta 308 a 312. Realmente é um tema assim meio difícil para a gente se lembrar quando a gente vai desencarnar. Depois de desencarnar, a gente se lembrar o que a gente já passou, né? Fica mais difícil. Mas de qualquer maneira a gente consegue superar todas as dificuldades com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda dos nossos guias espirituais, com toda a orientação que a gente tem nos nossos guias. Com a chegada do ano novo, a gente começa a ser para uma vida nova. Então, eu espero que vocês tenham um ano de muita paz, muita tranquilidade e, principalmente, de muito estudo do Livro dos Espíritos. E todo sábado esteja aqui com a gente. Nós vamos ter a nossa prece de hoje com Carmen, que ela vai fazer uma prece bem tranquila, bem harmoniosa. Boa tarde, gente. Com alegria que eu vejo vocês aqui, né? Porque a gente, graças a Deus, está todo sábado aqui, tendo o privilégio de participar dos estudos da casa, que é a oportunidade que todos nós temos. E é muito bom que vocês estejam aqui. E eu espero, sinceramente, que a gente permaneça aqui muitos anos participando desse estudo, porque quando a gente desencarnar, a gente vai ter a alegria de se reencontrar no mundo espiritual e lembrar de tudo que nós recebemos, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Nossa Senhora, ao nosso amigo Jesus, a todos os seres que no mundo maior trabalham para que a gente se realize, para que a gente se conscientize da necessidade do estudo, de nos amarmos, de nos valorizarmos e da gente compreender finalmente que tudo na vida tem um grande objetivo, que é nós sermos felizes. Muito obrigada, Jesus, por essa casa que nos apoia, que nos recebe, que nos auxilia na compreensão de quem somos e por que nos encontramos aqui. Derrama tuas bênçãos sobre os seres enfermos do corpo, enfermos da alma, sobre os hospitais, todos os lares, todos os seres, todas as criaturas. Que nossos familiares, nossos amigos possam receber, meu Pai Celestial, a bênção da paz e da serenidade, hoje e sempre que assim seja. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muita felicidade que estamos aqui hoje. Feliz 2019 a todos vocês. Que possamos ter força, né, para continuar os nossos estudos e essa busca e mudança interior que todos nós estamos fazendo. Continuemos com ela então. O tema de hoje fala sobre a vida espiritual e a lembrança da existência corpórea. O professor Humberto fala muito sobre a nossa vida e a nossa consciência de sermos espíritos, de nós nos reconhecermos espíritos. Então, de tudo que eu vou falar hoje, eu sempre vou estar frisando a importância da gente reconhecer os espíritos e viver dando importância ao que realmente é importante. Porque para todas as perguntas do livro dos Espíritos de hoje, a 308 a 312, para todas elas
a resposta é depende. Depende do grau de elevação dos espíritos. Depende do grau de elevação de cada espírito. Então, Leon Denis nos diz que há infinitas formas, né, de desencarne e há infinitas formas de entrar no mundo espiritual. E tudo isso depende da forma com que vivemos a vida. Os espíritos que são mais elevados, menos materializados, chegam no mundo espiritual com um pouco mais de tranquilidade, e quem vive mais materializado, quem vive mais as coisas da matéria, chega no mundo espiritual com um pouco mais de dificuldade. Isso um pouco mais sendo legal, porque algumas vezes com bastante dificuldade. Então tudo depende do grau de elevação que nós temos. Somos privilegiados, né, porque temos esse conhecimento, né, que muita gente não tem e vive a vida apenas como se tudo fosse acabar no túmulo. Nós temos uma vantagem, né, que é este conhecimento, e agora tudo vai depender de nós. Ter o conhecimento não serve de nada se nós não agirmos de acordo com isso, né? Se nós não nos desapegarmos realmente das coisas materiais para ter um desencarne mais tranquilo. Vamos lá então. A questão 308, Allan Kardec pergunta: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Ou seja, quando nós desencarnarmos, nós vamos lembrar das outras existências que nós tivemos. Essa não é a nossa primeira encarnação, né? Nós estamos reencarnando na Terra e já reencarnamos aqui várias vezes. Então, nós vamos nos lembrar, quando chegarmos no mundo espiritual, das encarnações anteriores, e aí os espíritos respondem. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu, mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, o que a espiritualidade está dizendo é que nós vamos nos lembrar das outras encarnações, mas nós vamos lembrar das que foram dos atos mais importantes, né? Nós não vamos lembrar, por exemplo, como ele diz, das encarnações lá do início, lá como num estado ainda primitivo. Por quê? Porque o que é importante para nós é o que nos deixou no estado atual. Então a gente não vai lembrar de uma coisa lá do início, de fatos irrelevantes, né? Agora, tem um detalhe importante. Isso aqui que a espiritualidade está dizendo, e é por isso que eu falei do depende, é que isso serve para todo mundo. Será que todo mundo desencarna e já lembra de todas as encarnações? E não é assim. Não é assim para todo mundo. Isso que ele está falando aqui é considerando um espírito que já tem um nível de elevação um pouco maior, né? Nós, provavelmente, não vamos lembrar de tudo que fizemos nas outras encarnações. E aí, eu trouxe um caso, que é o caso de André Luiz, no livro Nosso Lar, conversando com Dona Laura, que é a mãe de Lísias, onde André Luiz fala que ele está perguntando, né, dizendo: olha, eu não estou lembrando do que eu passei nas outras vidas, não estou lembrando das minhas outras vidas, né, e o porquê disso, ela explica mais ou menos como funciona. Então, André Luiz, conversando com ela, diz: senhora Laura, ele falando, né, exclamei, interrompendo, permita por obséquio uma parte, perdoe a curiosidade, no entanto, até agora,
ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos, não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Então, André Luiz está dizendo, olha, eu não estou desencarnado, eu já estou morto, por que eu não estou lembrando das coisas do passado? E aí ela diz, esperei-o, porque ele perguntou, né, logo após a sua vinda. Só para contextualizar, está no livro Nosso Lar, Dona Laura é a mãe de Lísias, e Lísias era o enfermeiro que ajudava André Luiz lá. Cuidou dele e depois viraram amigos. Né? E aí Dona Laura diz, esperei-o, ou seja, esperou o concurso do tempo, né? Replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Ela vai, é o que ela está dizendo, né? Que a inferioridade ainda nos, como de Miramês, usa uma expressão que é o corpo espiritual, o corpo material empana o nosso espírito, não o nosso perispírito. E aí a gente ainda traz, mesmo desencarnados, ainda temos a nossa inferioridade. Com o tempo é que vamos ter condições de reconhecer o nosso passado. Né? E ela diz, para podermos recordar, edificando. Ela diz, em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Ou seja, o que ela está dizendo é que leva um tempo para a gente estar pronto para conhecer o nosso passado. Então vamos supor que eu, Rodrigo, desencarnado, chego lá no mundo espiritual e fico sabendo de uma encarnação anterior onde eu cometi um crime muito grave. Vamos imaginar que eu tenha de repente tirado a vida de um filho meu, né? Então, será que eu estou pronto para saber disso? Né? Então, e quem de nós, né, estaria pronto para isso? Então, como ela diz, na maioria das vezes, ou seja, na média, quem se reconhece, quem fica sabendo que cometeu um crime muito grave, se acha o pior dos criminosos, vamos dizer. Por outro lado, quem sofreu um crime vai se achar credor, né, ou desventurado também, porque sofreu esse crime, pode ter pena dele próprio e por aí vai. Então, precisa de um tempo de amadurecimento para poder a gente conhecer a nossa realidade do passado. Ok. E aí continua. Ela diz, portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Ou seja, somente um espírito bastante elevado consegue desencarnar e já ter o conhecimento, como ela fala, recebe tais atributos como realização espontânea. Por exemplo, Chico, muito provavelmente, Chico Xavier, no seu desencarne, já estava ali lembrado das suas encarnações anteriores, com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade. E nós não temos ainda essa condição, né? Teremos um dia. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Ou seja, existem pessoas que tentam burlar essa lei,
de esperar o tempo, esperar a condição ideal, né, o momento ideal de reconhecer as suas encarnações anteriores. E muitas pessoas que fazem isso, como ela disse, tendem ao desequilíbrio e à loucura. Porque, como eu disse, nós não temos ainda condição de conhecer o nosso passado. Eu conheci um rapaz que fez uma sessão lá de terapia de vida passada, e ele, falando do que tinha feito, de um acontecimento, de uma vida anterior, que eu não vou citar, mas assim, ele mostrava realmente que não tinha equilíbrio, que aquilo não tinha feito bem a ele, né? Ele mostrava que ficou com uma sequela, né? E falava daquilo com um sofrimento muito grande. Então, realmente, algumas pessoas buscam burlar essa lei do esquecimento, que há meios, mas não é bom. Não é bom, né? Tá. E aí, André Luiz, tá ali meu guia dizendo que eu tomar uma aguinha. André Luiz diz: mas a senhora recordou o passado de maneira natural? E a senhora Laura diz: quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Ou seja, quando ela chegou em nosso lar, que estava já tranquila, trabalhando, e aí ela começou a ter vagas lembranças do passado. E ela diz, eu não coloquei aqui, mas ela diz que o marido dela, Ricardo, estava também no mesmo nível e passando pela mesma coisa, né, pelo mesmo fenômeno. E ela diz: tivemos então acesso à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Lemos nossas próprias memórias durante 2 anos, abrangendo o período de 3 séculos. Ou seja, eles passaram, Dona Laura e Ricardo, seu marido, passaram 2 anos lendo as próprias anotações, que abrangiam 3 séculos, né? Vejam que 3 séculos não é nada, né? Diante da nossa existência, 3 séculos não é nada. Tá, então o chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então, ou seja, depois de um tempo que já estavam lá em nosso lar, eles começaram a ter algumas lembranças que deixavam eles perturbados, e aí eles tiveram o acesso a anotações que todos nós temos, e por 2 anos eles leram as anotações de 3 séculos das vidas anteriores. E não tiveram mais, como ela disse, porque ele achava, o chefe do serviço achava que eles não tinham condições de suportar aquilo ainda. Ok. E aí André Luiz pergunta: e bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Ou seja, só essa leitura fez a senhora lembrar de tudo? E aí ela diz: não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passe no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Ou seja, leram, passaram 2 anos lendo, depois de um tempo, tiveram um tempo para refletir, e depois os técnicos foram lá e aplicaram passes, onde eles foram
relembrando com mais detalhes esses 300 anos. Então, nós vemos aí que a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec realmente fala de espíritos que estão num nível um pouco mais elevado, né? Ou seja, nós todos vamos chegar ao ponto de poder reconhecer as nossas encarnações passadas, né? Mas isso acontece, desencarnou, lembrou? Não, não é assim que funciona, né? Porque acho que ficou claro que nós não temos ainda condições para suportar isso, para saber o que fizemos, né? Nós sabemos que nós que estamos aqui na Terra, e sobretudo no Brasil, tivemos um passado realmente delituoso, né? Cometemos vários crimes e estamos aqui hoje depois de várias encarnações no erro, né? E estamos hoje aqui, inclusive, porque estamos tentando acertar, né? Fazendo força, estudando, conhecendo a doutrina espírita, com o objetivo de podermos não mais andar pelo caminho do erro, né? Fazendo um esforço realmente para nos melhorar. Então, esse passado pode nos perturbar, e é interessante a gente saber que esse conhecimento do passado, para a gente hoje, vamos pensar assim, o que é que pode nos dizer, né? Eu acho que já foi dito muito por aí, a gente escuta muito falar, eu acho que é uma verdade muito clara. Às vezes as pessoas querem porque querem saber do passado, ainda encarnados, né? Eu quero saber o que eu fui, o que é que eu fiz, como é. E não precisa, nós sabemos que não precisa disso. A gente precisa ver o que nós somos hoje. O que é que nós somos hoje? Então nós éramos um pouquinho pior do que é hoje. Só isso, mais nada. Todos nós, né? Já que estamos melhorando devagarinho, éramos um pouquinho pior do que somos hoje, né? E isso não importa, porque o que importa é a gente olhar daqui para frente. Não importa a gente estar pensando, ah, meu Deus, o que é que eu fiz, minha Nossa Senhora. Não, não tem isso. A gente tem que olhar para frente. E hoje, mais ainda, temos o conhecimento do Espiritismo e, sobretudo, do Evangelho de Jesus, o que faz com que a gente saiba da nossa responsabilidade, né? Da nossa mudança e do que precisamos fazer. Vamos para frente. Questão 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Resposta: como veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Eu vou adiantar, existe uma 309A, onde Kardec pergunta: que sensação lhe causa a visão do corpo em decomposição? Ou seja, o que é que o espírito pensa ao desencarnar? O que é que ele pensa do corpo e que sensação lhe causa a visão do corpo em decomposição? E aí, ele primeiro, na 309, diz: como veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Nós sabemos que acontece com muitos espíritos de desencarnar e se ver livre do corpo, realmente, de ter essa consciência e sentir de volta todas as suas faculdades. Então, do espírito poder enxergar com o espírito e não mais através do corpo, dele poder ouvir com o espírito, e todos esses sentidos são muito mais abrangentes do que o nosso corpo físico. Então, o espírito que está nesse nível, ele vai ter realmente uma sensação muito boa, mas essa não é a realidade de todos os espíritos, né?
Não é todo mundo que diz, encarnou, ah, que maravilha, estou livre do corpo, vamos curtir. Não é por aí. Né? Nós sabemos que muitos espíritos, quando do desencarne, muitos irmãos nossos ficam apegados ao corpo. Muitos deles não percebem que desencarnaram e muitos ficam lá desesperados, tentando segurar o corpo, tentando levantar o corpo. Há relatos de espíritos que ficam no cemitério tentando de todo jeito, desesperadamente, levantar o corpo, porque não entendem o que está acontecendo. Então, isso, mais uma vez, que os espíritos estão respondendo a Kardec, falando dos espíritos que têm uma condição um pouco melhor. E ele, quando fala da sensação do corpo em decomposição, ele diz, quase sempre há de indiferença, ou seja, eu desencarnei, meu corpo está ali em decomposição e eu estou indiferente a isso, como a uma coisa que não dá mais importância. E aí, eu trouxe uma passagem do livro Voltei, que eu falei dele aqui no mês passado, onde o irmão Jacó fala do seu desencarne. E aí ele diz, assombrado, vi-me em duplicata. Sim, detalhe, irmão Jacó foi o pseudônimo adotado por Frederico Filho, que foi trabalhador da Federação Espírita Brasileira, foi espírita por muitos anos e tinha conhecimento do desencarne, de tudo isso. Então, quem está falando aqui não é uma pessoa que não tinha conhecimento de nada, tinha conhecimento de tudo, E mesmo assim, passou por um pouco de sofrimento na hora do desencarne. Então ele diz, eu que tanta vez exortava os desencarnados a contemplarem os despojos de que já haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se, no misto de espanto e amargura. Então vejam que ele, mesmo tendo conhecimento, quando percebeu dois dele, porque ele começava naquele momento a enxergar o corpo físico e o perispírito. Então ele começou a se ver em duplicata, mas não conseguia se desligar do corpo físico ainda. E ele começou a ficar com medo daquilo, E ele diz, fitei minha filha, porque neste momento a filha dele, desencarnada, Marta, estava lá para ajudar ele na hora do desencarne. Então ele diz, fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte, impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Ou seja, ele estava ali vendo o corpo, e como ele diz, o corpo que já estava enrijecendo-se, ficando duro, e ele já estava desencarnado, mas ainda preso ao corpo. E ele olha para a filha com muito medo, como que a pedir, por favor, me tire daqui. E ele diz, a distância do corpo, provavelmente, a distância dele, provavelmente, é a ideia de vida e eternidade. Ou seja, se ele estivesse longe do corpo, provavelmente ele se ligaria muito mais ao futuro do que ao passado. E ele diz, Marta entendeu o que eu não podia dizer, fez-se mais terna e explicou-me.
Tenha calma, papai. Marta diz a ele: os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por algumas horas. E aí ele diz: alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me o novo organismo à cabeça. Ou seja, ele via o corpo físico, via o seu perispírito, e ele via um fio ligando o corpo perispiritual à cabeça do corpo físico, que era o cordão de prata. E ele diz lá: torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver, ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechara no corpo, ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Ou seja, ele pergunta: como é? Eu tenho dois corpos agora. Eu estou falando pela boca do cadáver ou do corpo espiritual? Eu estou ouvindo pelo ouvido do corpo espiritual, do perispírito, ou eu estou ouvindo pelo corpo do cadáver, vamos dizer, né? Pelo corpo físico? E ele diz: intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Ou seja, antes desse momento, ele disse que só enxergava, antes desse diálogo, ele só enxergava um nevoeiro, né? Ele diz como se fosse uma gaze tênue ao redor dele. E no momento que ele tentou enxergar pelos olhos do corpo físico, ele só voltava a esse nevoeiro. E ele diz: assustado, soergui-me mentalmente. Recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação, precioso amontoado de conhecimentos, cujo valor inestimável naquela hora reconhecia. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Ou seja, então ele começou a tentar se acalmar e a ver o corpo de forma diferente. O corpo estava causando a ele um medo, né? Por conta da questão da morte toda, né? E naquele momento ele começou a pensar no corpo como algo que serviu a ele por um tempo, e que ele devia ser grato àquele corpo e não ficar com tanto medo, né? E ele diz: tranquilizei-me, comecei a considerar o corpo mirrado e frio como valioso companheiro do qual afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me ao contato da luta humana. Junto dele, reconhecera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuaria o aprendizado? Então ele diz que realmente o corpo ajudou ele em toda a passagem dele pela terra. E sem o corpo, como ele poderia ter feito tudo que fez, né? Fixei-o enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização de carne, imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Então, toda vez que ele tentava pensar no corpo, ele começava a se sentir mal. Quando ele tentava elevar o pensamento, ou seja, quando ele ficava entre a vida futura e a vida passada, né? Minhas energias pareciam transferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebia os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Registrando-me as dificuldades, Marta informou bondosamente. Então a filha dele disse: lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague, esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. Então a filha percebe a dificuldade dele e diz a ele: olha, pai, esqueça o que passou, né? Mantenha-se em oração, para que ele conseguisse ficar equilibrado. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar.
Se avançava no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me reconduziam para ele. Ou seja, se ele pensava no plano espiritual, ele disse que estranhas vertigens assediavam a ele. Se ele pensava no veículo físico, no corpo de carne, ele voltava para ele. Então ele disse: que fazer de mim? Reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas, aquietei-me e orei. Então vejam aí que a pergunta lá, como considera o espírito o corpo, não é tão simples. Não é assim, como um veículo que serviu e está tudo bem e tal. Não. Né? No desencarne, aconteceu dele, por exemplo, aconteceu todo esse sofrimento mesmo, né? Toda essa agonia entre os dois corpos, né? Até que fosse feito o desligamento definitivo. Então, ele sofreu um bocado de tempo até que isso acontecesse. E, digo mais, ele passou pouco tempo. Nós sabemos de pessoas que, dependendo da vida que teve na Terra, passa muitos anos ligado ao corpo material. Até o tempo, muitas vezes, do corpo já está em decomposição mesmo, e o espírito está sentindo as sensações do corpo, né? Então, tudo isso vem daquilo que eu falei lá no início. Depende do que nós fizemos. Depende de quão ligado à matéria nós somos, né? Então temos que lembrar sempre disso e viver a vida pensando no futuro. Isso é que é, na verdade, o mais certo, né? Daqui a pouco tem um texto aqui que fala melhor disso. Vamos para frente. Questão 310. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido. Eu acho que se eu fosse o espírito que estava lá para responder a Allan Kardec, eu tinha dito: para que tu quer reconhecer osso, pelo amor de Deus? Mas eu estou dizendo isso, mas assim, eu entendo que Allan Kardec perguntou isso porque ele tinha que perguntar tudo, né? Allan Kardec queria deixar tudo muito bem, não é? Tudo muito bem explicado. Então, por isso que ele perguntou isso. Ele sabia, óbvio, dessa resposta, né? Mas aí, a resposta aqui também depende, né? Mas ele disse, os espíritos disseram, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considere as coisas terrenas. Ou seja, depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos. A questão é, um espírito mais apegado à matéria, que é mais apegado às suas coisas materiais, ele vai ficar junto das suas coisas, né? Nós sabemos que tem espíritos que ficam junto de um carro, de um vestido, de uma casa, que não quer sair de perto por nada no mundo. Então, tem todo tipo de coisa, né? Infinitas possibilidades. Como também tem espíritos que desencarnei, tchau, foi embora, acabou, né? Que é o ideal, porque nós não vamos levar nada, não adianta, né? Quem quiser, quem for muito apegado às coisas materiais, vai ficar apegado a elas ainda depois de desencarnar. Nós precisamos nos desapegar hoje. Não muda absolutamente nada. O que eu, Rodrigo, sou hoje, eu serei, se eu desencarnar amanhã, serei a mesma pessoa. Desencarnou, tirou do corpo físico, ok, sou a mesma pessoa. A mesminha. Então eu vou ficar lá, na minha casa, dizendo aos meus filhos: ei, não bagunça meus livros não, vai fazer o orelha de burro. Eu estou dizendo isso porque eu tenho realmente um cuidado
um pouco excessivo com os livros, né? Do tipo assim, lava as mãos para poder ler, para não sujar o livro. Um dia vai ficar comigo lá. Um dia minha mãe estava comigo no Hospital Português, nós fomos visitar alguém que eu não lembro quem foi. E aí minha mãe vinha com um livro assim, aí tinha chovido um pouco, não, primeiro, estava chovendo, só um pinguinho e tal, minha mãe pegou o livro e botou assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa faz um negócio desse com o livro? Se fosse meu, eu tinha tomado, eu dele. E logo depois, para completar, ela pegou o livro, aí ia sentar num batentezinho assim, pegou o livro, botou e sentou, eu tinha morrido. Se fosse meu, Ave Maria. Eu que começo a ler o livro e termino, ele está novo. Ele só não está novo porque você vê umas marcaçõezinhas assim, mas fora isso, novo, zerado. Pode estar na loja para vender de novo se quiser. Então, mas esse apego vai ter que acabar, né? Vai ter que acabar. E assim, não é uma coisa, não vamos pensar que esses apegos que nós temos vão se acabar assim, de uma hora para outra, assim, pá, acabei. Não é assim, né? Vamos pensar hoje. Pense na coisa material que você mais gosta. Se você consegue hoje se desapegar dela, mudar assim, pronto, não tenho mais apego a, sei lá, meu carro, meu quarto, minha cama, meu livro, meu seja lá o que for. A dificuldade que você tem para mudar hoje, você vai ter quando desencarnar. Igual. Mas tem que reconhecer que tem dificuldade para mudar. Exatamente. Então a gente tem que reconhecer isso. Começar a se policiar agora, né? Com certeza. Antes do que deixar para depois. Se deixar para depois, vai ser mais difícil. O problema é que às vezes a gente acha que vai desencarnar daqui a 40 anos. Né? Rapaz, está com a bexiga. Com a mulher, eu tenho 40. Se eu desencarnar daqui a 80, é caminho. Então, a gente precisa ter esse cuidado realmente, né? Então, voltando à pergunta, depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido, e aí ele diz, depende do grau de elevação do espírito. E aí, Miramês nos diz, para que cultuar a matéria, sendo que podemos viver em espírito e verdade? O passado só nos é útil quando pode nos despertar para a grandeza do futuro. A vida, sabemos, é pleno condicionamento das coisas pelas quais nos interessamos. Se nos condicionamos à tristeza, vamos viver nela. Assim também acontece com todas as más qualidades e vícios mentais. Então, primeiramente ele diz, para que cultuar a matéria, sendo que podemos viver em espírito e verdade. Uma coisa que é muito importante é a gente refletir, e estamos numa época boa de início de ano, o que nós temos planejado para o nosso futuro? Quais são os nossos planos para daqui a 5 anos, 10 anos? E precisamos pensar no seguinte: normalmente o nosso planejamento é feito pensando como homem ou mulher matéria, que vive na matéria. Se a gente for observar direitinho, a maioria do nosso planejamento é feito baseado em coisas materiais. Eu quero mudar de emprego, eu quero comprar um carro novo, eu quero mudar de casa, eu quero seja lá o que for. Normalmente, pensando em coisas materiais. E que nós temos, como diz Miramês, podemos viver
em espírito e verdade. Então, nós temos que saber que a gente tem que fazer um planejamento pela matéria, sim, mas é mais importante fazer o planejamento pensando como espírito. Onde nós queremos chegar? Que virtudes eu quero adquirir e que vícios eu quero eliminar? Porque, na verdade, são as únicas coisas que nós vamos levar. Né? Então, é muito importante pensar nisso. E, como eu disse no início, de todas as perguntas que nós estamos vendo aqui, existe uma importância muito grande nessa evolução, nesse desligamento dos bens materiais. E, na verdade, em determinado momento aqui, ele diz: nós temos que dar aos bens materiais a sua devida importância. Então, eles têm importância? Tem importância. Mas só que, às vezes, a gente dá mais importância às coisas materiais. Né? E é isso que está querendo mostrar aqui, que a nossa evolução é que vai trazer a facilidade no desencarne ou a dificuldade. Vamos seguir. Então ele fala, a vida, sabemos, é condicionamento das coisas pelas quais nos interessamos. Então, se nós quisermos viver sempre na tristeza, vamos viver na tristeza. Né? Para frente. Reviver o que já passou é paralisar pela pertinácia no ambiente que não nos serve. Somente devemos rememorar as lições do Cristo. Ou seja, se eu desencarnei e estou pensando nas coisas lá de trás, que eu tinha meus ossos, ou uma cadeira, ou livro, ou seja lá o que for, eu vou ficar preso àquilo e não vou para frente. Né? O certo é que a gente esteja já numa condição tal de olhar para as coisas materiais e dizer: ok, muito obrigado, tchau e bênção, para frente. E ele segue: precisamos conhecer a verdade porque ela nos faz livres da ignorância. Comecemos hoje mesmo a praticar o desprendimento das coisas imprestáveis para a evolução. Coloquemo-nos nos devidos lugares, que desse modo veremos fluir do coração uma alegria diferente, em forma de esperança, que enxerga e sente a felicidade. Então, o que ele diz: comecemos hoje mesmo a praticar o desprendimento das coisas imprestáveis para a evolução. Ou seja, devemos dar valor às coisas materiais? Sim. Lembrando, todos nós estamos aqui. Ninguém está aqui para ser bonitinho, passear e fazer para festa, essas coisas. Todos nós estamos aqui para evoluir como espíritos. Todos nós estamos encarnados para isso. Né? Então, nós precisamos começar a praticar o desprendimento das coisas imprestáveis para a evolução. E se eu estou dizendo tudo isso, a primeira pessoa que precisa fazer isso sou eu, tá? Tenho consciência disso e preciso. E digo a vocês, é uma coisa fácil? Não, porque a gente vive num mundo muito material. Muito material, que eu quero dizer, é que todo mundo pensa muito na matéria e só. A gente precisa lembrar, somos espíritos e viver como espíritos. Isso é o desmaterializar-se. É a gente começar a viver, de fato, como espírito. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for comprar, tudo que a gente for construir, pensar: isso aqui serve para quê na minha missão? Que missão, Rodrigo? A missão da minha evolução espiritual. Serve para quê? Para nada? Tchau. Deixa para lá. É o certo, né? Para frente. Questão 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertencem ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. Ou seja, quando eu desencarnar,
O respeito que meus filhos terão aos objetos materiais que eu tinha meus livros, né? Vão me dar prazer e me atrair para esses objetos. E aí ele diz: é sempre grato ao Espírito que se lembre dele, e os objetivos que lhe pertencem trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós, e não aqueles objetos. Então tem pessoas que guardam coisas, né? Sei lá, perdeu a mãe, o pai, sei lá quem for, e guarda coisas da mãe ou do pai, e tem uma veneração por aquela coisa. O espírito vai estar ligado àquilo? Não. Principalmente se for um espírito evoluído. O espírito vai estar preocupado com o que você guardou de memória dele. Então, eu, no meu caso, vou estar preocupado com o que meus filhos estiverem fazendo, com o que eu ensinei, né? Com a moral deles, com as lembranças que tem de mim, né? Não das minhas coisas, não dos meus livros. Se eu ver minha filha sentando no livro, você não vem de noite puxar o pé. Brincadeira. Mas então, é brincadeira. Mas assim, não, nós não vamos, depende lógico, né, do grau de evolução. O espírito mais apegado à matéria vai estar lá junto do carro que ele deixou, e para ver se o filho está usando direito, se não está, se calibrou o pneu, se trocou o óleo, vai estar fazendo tudo isso. Se for um espírito mais evoluído, não está nem aí para isso, para nada disso. Ele vai estar preocupado se os filhos evoluíram, se estão, e quando os filhos tiverem uma lembrança do pai, ele vai sentir isso, e isso é que dá prazer a ele. Eu trouxe aqui para mostrar uma passagem do livro Sexo e Destino, onde André Luiz está conversando com Pedro Neves, que é um trabalhador também de nosso lar. E aí André Luiz, ao perceber que Pedro Neves estava meio triste, pensativo nos últimos tempos, André Luiz chega e tenta se chegar para conversar e saber o que está acontecendo. E aí André Luiz diz, depois de um início de conversa, André Luiz pergunta: é a esposa que o aflige assim tanto? E Pedro Neves diz: há 40 anos moro aqui, em nosso lar, tá? Há quase 40 anos a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe estuava no sangue. E Enedina, que é a esposa de Pedro Neves, ex-esposa, porque ele está desencarnado e ela ficou encarnada quando ele desencarnou, Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. Ela associara a outro homem no segundo casamento, entregando-lhe seus 3 filhos por enteados. Ou seja, ela casou com outra pessoa, com outro homem, e os 3 filhos dele transformaram-se, obviamente, em enteados do novo marido. Esse novo marido, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Então ele diz, vamos continuar. Homem ambicioso senhoreou os cabedais que ele ajuntara. Isso aqui já é André Luiz falando. Ajuntara, logrando multiplicá-los imensamente, à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, se apaixonou pelas comodidades e tafulices, até que se rojou às derradeiras aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavalheiro rico e desocupado. Quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. Ou seja, a esposa de Pedro Neves, quando ele desencarnou, casou-se com outro homem. Esse homem pegou o dinheiro que Pedro Neves tinha deixado
investiu e ganhou muito dinheiro. E isso, com as atitudes dele, ele fez com que a esposa, que era simples, Enedina, que era uma pessoa simples, começou a gostar do dinheiro, da farra, né? Do sexo desregrado. E num determinado momento, ele diz aqui, o marido dela começou a ter relações extraconjugais, e ela, para ir à desforra, ou seja, para descontar, começou a trair o marido. E aí caiu na bandalheira também. Então vejam aqui que Pedro Neves não está preocupado com o dinheiro. Ele não está preocupado com o dinheiro. Ele está preocupado com o que aconteceu com a esposa. A esposa desviou-se do caminho. Ela, que era uma pessoa simples, desviou-se do caminho e agora está na farra. E aí Pedro Neves diz: e meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro, com que o padrasto lhes comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória. Então, mais uma vez, ele fala não do dinheiro. O problema não era o dinheiro, um carro que ele teve ou qualquer coisa. Não. Os filhos, por conta do dinheiro, me arrojou a solidão. Tratando-se da ternura familiar. Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito. Beatriz, que deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos, assim, 2 almas na mesma faixa de entendimento. Então, ele tinha 2 filhos e uma filha. Os 2 filhos caíram na bandalheira também e foram embora para a farra junto com a esposa. Mas uma filha que ele tinha continuou seguindo na vida tranquila e pensava no pai. Então, de novo, ele não estava preocupado com os bens materiais, com a casa, com isso, com aquilo, não. Estava preocupado com a sintonia e com a lembrança que os filhos tinham dele. Isso está lá no livro Sexo e Destino, de Xavier e André Luiz. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corpórea, ou seja, desencarnei. Ok, cheguei lá no mundo espiritual. Eu lembro dos sofrimentos que tive na vida corpórea, dos sofrimentos que passei. E aí eu digo uma coisa a vocês. Hoje, os sofrimentos que eu tive na vida, eu lembro deles muito pouco, né? Só quando vamos contar alguma coisa a alguém e tal, não passo a vida, meu Deus, eu, Rodrigo, por exemplo, tive um câncer, fiz cirurgia, quimioterapia, e foi uma fase muito difícil. Mas nem lembro disso. Passou. Exatamente. Então não vivo lembrando disso. Por que danado eu vou me lembrar disso depois que eu estiver desencarnado? Né? Então, mas vamos lá. Ele diz: frequentemente eles a conservam, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. E aí, eu trouxe um pedacinho do livro, um trechinho do livro, Depois da Morte, capítulo 30, Leon Denis. E ele diz: deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões, depois dissipar-se como as brumas que a aurora encontra estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. Né? Então, com o tempo, nós vamos esquecendo dos sofrimentos. Né? Para que a gente vai estar lembrando das coisas que passou, dos sofrimentos que passamos, né?
Para que danado eu vou estar me lembrando disso? Nós temos que olhar sempre para o futuro, né? Como eu falei, fazendo o nosso planejamento como espírito que somos, né? Então olhemos para frente, conservemos o nosso pensamento na nossa vida espiritual, na nossa evolução. E é isso que devemos fazer no dia a dia, tendo sempre Jesus no coração, amando ao próximo, ajudando a quantos puder. Deus abençoe a todos. Muita paz. Ele vai fazer a nossa prece para completar a nossa reunião de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos, Senhor, pela presença da espiritualidade superior em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de trabalho aqui na Casa do Peixotinho, pelos nossos guias, que possamos, Senhor, sempre estudar juntos, estudar o Teu Evangelho, que possamos ter sempre perseverança e força para seguir no aprendizado, e lembremos sempre de colocar na prática, no nosso dia a dia, os ensinamentos que colhemos aqui. Deus abençoe a todos nós, que assim seja. E depois desses ensinamentos maravilhosos de desapego, possamos ter uma semana de muita paz, muita alegria, que possamos realmente fazer uma faxina na nossa casa durante essa semana, para tirar todas as roupas usadas, todos os livros, sapatos, tudo que a gente não precisa mais guardar dentro de casa. Porque realmente a gente tem um apego, como ele disse, e que dá uma certa sensação de segurança, mas não é verdade. As coisas são materiais, que não faz mal a ninguém. Está lá, encalhada, juntando poeira e dando trabalho para a gente limpar também. Que possamos ter esse desapego depois que desencarnarmos também. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Até o próximo sábado.